Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Salve, salve, Sardenberg, Nadédia, a todos os nossos ouvintes e espectadores. Pois, Vera. Gostou desse salve, salve? Gostei. Salve, salve. Salve, salve, aleluia. Salve lindo, pendão da esperança. A gente não está em feriados cívicos, né? Às vésperas aí. Mas aí é dia da bandeira, né? Bom, não é da independência. Bom, Vera, o assunto hoje é... Como é que é o hino da independência, falando nisso? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso aí. Caraca, deu um branco. Não eu é? acho o da bandeira mais bonito, então eu sempre lembro da bandeira. Não é? O japonês da pátria filhos, ver contente ao mãe gentil. Bom. Se a gente passar por essa letra, não vai encontrar nenhum paralelo com os dias de hoje. Melhor deixar pra lá. Vera, nosso assunto é o marco temporal, a questão da demarcação das terras indígenas. Para simplificar para os nossos ouvintes, vamos dizer que há duas teses em jogo, né? Uma é que os indígenas têm direito constitucional às terras em que já estavam no momento de promulgação da Constituição de 1988. Então, serão demarcadas para os povos indígenas as terras nas quais eles já estavam antes de 1988. E a outra tese é que não, que esse limite de tempo não é válido. E a discussão é que tem uma decisão do Supremo lá para trás, né, dizendo que o marco temporal é 1988. E essa decisão tem que ser mudada ou não, esse é o tema que está em jogo no Supremo. Acertei, Vera? Acertou, Sardenberg. O artigo 231 da Constituição, que estabelece o direito dos índios, os direitos, fala ali do direito à terra e diz as terras tradicionalmente ocupadas sem fazer qualquer distinção temporal, sem estabelecer nenhum marco temporal. Quando foi que essa discussão entrou em pauta? Foi principalmente em 2009, quando houve o grande julgamento da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Naquele julgamento, que foi longo, que opôs os arrozeiros lá de Roraima aos índios, que teve um voto lapidar do ministro Carlos Aires Brito, reconhecendo a demarcação, qual era a principal dúvida ali? Não era quanto ao marco temporal daquela ocupação, era quanto a se a reserva deveria ser contínua ou em ilhas, né? Para que fossem demarcadas as áreas em que os índios estavam. E se decidiu pela demarcação contínua, inclusive com a retirada de quem não fosse indígena daquela localidade. Foi naquela discussão que o hoje falecido ministro Carlos Alberto Menezes Direito fez um voto ali divergente ao do ministro Aires Brito e impôs 19 condicionantes para a demarcação. Essas condicionantes foram acatadas pela maioria do Supremo, foram incluídas no voto final, no acórdão do ministro Aires Brito, e desde então passaram a ser vinculadas a outras decisões de demarcações. E aí, esse marco temporal que estabelece a promulgação da Constituição como o momento a partir do qual os indígenas têm direito às terras, passou a ser usado em outras decisões. O que se pede agora? O que o Supremo vai julgar? É uma ação do governo de Santa Catarina, que diz que a área de um instituto ambiental ligado ao governo foi ocupada depois disso pelo povo Xoclengue, e aí é essa área que está em disputa, mas o caso tem repercussão geral. Então, a partir dele, vai se estabelecer um marco para todas as demarcações doravante e também para rediscutir as anteriores. E é por isso que isso causou tanta mobilização dos indígenas. Tem cerca de 6 mil indígenas lá em Brasília. Eles representam 170 povos e isso vem sendo adiado. O Supremo não sabe muito como mexer nesse vespeiro,
Por quê, Sardenberg? Porque, embora a maioria dos ministros concorde com o que foi feito em 2009 e ache razoável estabelecer o marco da Constituição como um marco temporal adequado para isso, eles veem na ênfase que o governo, que os ruralistas e que o agronegócio está dando a esse julgamento um subterfúgio, um passaporte, um passe livre para subjugar os povos indígenas e que a partir desse julgamento vai ter muita contestação de outras demarcações já feitas e vai ter muito conflito em terra indígena, algo que já vem acontecendo, por exemplo, com garimpos ilegais lá na Amazônia e em outras áreas. Então existe um prurido de ordem ética e de ordem mais ampla com o julgamento que será retomado hoje. O relator é o ministro Edson Fachin, que deu um voto pela demarcação sem marco temporal, dizendo que a Constituição não faz essa distinção no seu artigo 231 e, de fato, ela não faz, e que a ligação dos povos indígenas com o território não é uma questão temporal, ela é uma questão mais ampla que isso. Então, é nessa linha que vai se dar essa discussão. Existe a possibilidade de que ministros, que inclusive acataram as condicionantes do ministro Menezes Direito lá atrás, revejam o voto à luz desse entendimento mais humanístico, mais amplo da questão indígena, porque o que os índios alegam não é que eles queiram ter direito a qualquer terra, chegar agora, ocupar uma terra que nunca esteve sob posse dos indígenas e dizer que a Constituição garante a eles. Não é disso que se trata. Essas áreas em litígio, como essa área de Santa Catarina e outras, elas têm um litígio que sim é muito antigo e que às vezes remonta ao tempo da Constituição. Mas o que eles dizem é que é muito difícil fazer essa comprovação de ocupação do território desde a Constituição de 88, com uma data específica, que é muito complicado e que isso vai abrir margem a uma extrema judicialização. Então, Agora, caso intrincadíssimo, diga. Não, eu só queria saber como é que está a situação no Supremo. Tem o voto do Edson Fachin e então, só esse. Eles estão, só ele, e eu acho que hoje vai haver um pedido de vista mais amplo, Sardenberg. Isso era para ter sido votado a semana passada, mas ficou espremido ali no julgamento da autonomia do Banco Central. Ficou sem tempo para discussão. E vai ser retomado hoje, com essa mobilização grande dos indígenas, mas eu vejo uma grande possibilidade de que algum ministro peça vista. Conversei com alguns deles ontem e existe uma expectativa lá na corte de que ou o ministro Nunes Marques ou o ministro Toffoli peçam vista desse julgamento. Isso não encerra a discussão, porque no Congresso tem vários projetos, inclusive o PL 490, que é de 2007, que tratam justamente dessa questão. E tem uma pressão do governo e pressão dos ruralistas para que se defina esse marco temporal de uma vez por todas. Então, ainda que o Supremo adie, o Congresso pode correr com esse projeto e com outros que tratam do tema. Tá certo. Ok, Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Muito obrigado.